Boa noite, galera. Estamos aqui com mais um episódio 01 Sobrevivente, né, Robin? E vamos hoje contar mais uma história de superação, porque a maioria das histórias é tudo de superação, né, Robin? Verdade. Graças a Deus e vivo para contar, né? Ver- Robin, vamos agradecer também o Já AfroReg falou três Audiovisual. vezes, Robinho. Aí eu acho que eu vou Você fica entrar. Ele calmo, vai e me você... corta. Calma, Robinho, calma, aí vai e me desacelera. corta. Não, Vai, senão tu vai. acelera demais. Vai. Agradecer aqui o AfroReg Audiovisual, que tá Hum. levando cinema para as comunidades, ensinando o povo da comunidade a ser, né, artista, Não, vai. cultura. Termina aí. Uma segunda chance. Essa, né? Se Uma embolou. segunda chance, Doc. Mandar um abraço pro Vini. Os documentários vão ser feitos aí com pessoas que participam do programa. Um abraço, Vinícius Coimbra. Ih, A rapaz, Estácio. a Estácio, né? Mas aqui, quem tá É. aqui, ó, nem apagou. Não, mas isso Mandar aí. aqui ó, pro pessoal, mandar um alô pro Alexandre da Estácio. Isso aí é. A Estácio tá cedendo até 80%, De dependendo desconto do aí. curso, de desconto. Em bolsas, né, cara? É. A hora é essa. Quer O momento estudar, é filho? esse. Agora é a hora. Tá aparecendo, as oportunidades tá vindo, né, Robert? Agora E eu pedir posso também pra ir? você se inscrever no canal, não deixar de dar o like Hum. aí, fazer a gente chegar pelo menos nos 100 mil, né, Robinho? Estamos É, quase nos 70 esse ano mil, a gente né? bate esses 100 mil aí. E o resto agora é com o Robinho, que o Robinho é nosso marketing. Então vamos lá, galera. Vamos Isso lá. aqui, Vamos. filho. Galera, é isso aí. Compartilha, dá o like, se Vem inscreva apoiar. no canal. Você que quiser fazer uma doação aí, tem um QR Code aí embaixo da tela, tem a chave Pix também. E foi como o Alex falou, né, cara? Todos que vêm aqui são os próprios protagonistas das suas histórias. Então, hoje nós temos o orgulho imenso de poder estar com o Wagner aqui, o ex-playboy da favela do Aço, um amigo que você vai ver a história dele, você vai ouvir a história dele. E, meu irmão, Deus tocar no teu coração, É mais uma ó, história de superação, né, dá Robinho? um tapa e muda de vida, porque o homem tem história para contar. Wagner, meu irmão, boa noite. Fala com a gente. Como você falou, Robin, foram 25 anos no submundo do crime, né? E passei várias lutas, várias dificuldades, cadeia, sequestro, é, vivi o verdadeiro inferno na criminalidade. De um lado, a gente acha que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, Sim. né? Mas, na verdade, a gente está se afundando. Quanto mais a gente acha e pensa que está evoluindo, mais a gente está como se estivesse pisando numa areia malvidiça. Por quê? Porque na criminalidade funciona da seguinte forma: você adquire poder, você consegue dinheiro em quantidade, ouro, prata, mulheres, carros de luxo, quando na verdade tudo isso é ilusório, é uma ilusão passageira. Quanto mais eu conseguia dinheiro, mais eu me autoflagelizava. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu conseguia, ele me autodestruía. Por quê? Eu pegava bastante, eu conseguia bastante dinheiro, e quanto mais dinheiro eu tinha, mais eu saía para roubar, para fazer as coisas erradas, mas também crescia a quantidade de droga, a quantidade de bebida, a quantidade de prostituição. Então, meu amigo, eu cheguei assim no fundo do poço. A gente entende, né, Wagner, como o senhor comentou, que um abismo foi chamando outro abismo, como a própria Bíblia diz, né? Que um abismo chama o outro abismo. O senhor Exato. começou de uma fase de vida que quanto mais ia se envolvendo, mais as coisas iam ficando dificultosas. E quando o senhor se viu no último, na linha final do túnel do tempo, Deus veio e mudou essa história. Mudou a história, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Não foi fácil até eu tomar uma decisão. Porque quando a pessoa decide de fato e verdade ter uma vida de paz, ela tem que fazer a parte dela. E a parte dela é a atitude radical. Porque como você falou, ô Robin, maldição, ela vai trazendo maldição, Sim. né?
Por exemplo, injustiça, ela vai trazendo injustiça. Você tocou num ponto muito forte aí, que eu vou falar. Eu comecei, assim, com 21 anos de idade, furtando. E eu comecei, eu expandi. Assim, todos os shoppings do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, eu, eu furtava, assim. E não era furtar uma peça, duas peças, não. Eu saía, eu tinha aquilo ali como um trabalho. Sim. Assim, eu fazia aquilo ali como trabalho. Eu era dedicado. Eu me comprometia com aquela vida ali. Por exemplo, eu saía de segunda a segunda e eu tinha horário. E as pessoas, eu montei uma quadrilha especializada em furtar. No shopping, galeria, assim, aberto. A gente entrava e a gente botava para quebrar mesmo. Por exemplo, e só roupa de grife, Diesel, Coach, Lacoste, Polo, Nike, Adidas, Oakley, só coisa violenta, né? Que dava um retorno Sim. muito bom. A gente saía assim, às vezes eu ia para São Paulo, Minas Gerais, eu ia para Juiz de Fora, viajava bastante porque no Rio de Janeiro ficou pequeno. Eu fiquei muito conhecido assim no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a partir para fora, Para outros para estados. outros estados. E eu, assim, conquistei um patrimônio furtando e montei uma quadrilha especializada de umas 30 pessoas. E as pessoas dos bairros, assim, vizinho, elas vinham me procurar para Nessa quadrilha. entrar na quadrilha. E o que que acontece? Foi crescendo de uma tal maneira, só que eu tinha uma consciência muito boa. Por quê? Tinha pessoas, garotos novos, que eles vinham me pedir para entrar e eu dizia assim, negativo. E ninguém vai botar você para entrar nisso. Porque eu dizia assim, olha, a pessoa tem que entender uma coisa. Às vezes, ela vê o traficante, vê o bandido, o ladrão de carro de luxo, com cordão de ouro, e aquilo ali chama a atenção da pessoa, como chamou de mim. Só que tem uma coisa, eu dizia, olha, não pensa que o crime é o que você tá vendo assim superficial. O glamour, né? Aquele glamour Não ali. pensa, não pensa que é isso não, porque você tá me vendo de carro de luxo, você tá me vendo de ouro, você tá me vendo todo alinhado, arrumado. Isso é o que você tá vendo. Mas lá nos bastidores, É, eu já fui preso, eu já fui sequestrado, eu fui amarrado para ser executado, eu tomei coronhada, entendeu? Eu vivi o verdadeiro inferno, cadeia. Então, pessoas também tentaram me matar, né? Então eu dizia, olha, eu até falei isso para uma pessoa, um ente querido nosso. Eu digo, olha, se você quer entrar no crime, você tem que pensar uma coisa. Pensa numa coisa. Eu me fugiu aqui da memória, mas é uma coisa forte assim. sim, sim. Aquele que tem medo da pena não comete delito. Porque se você fizer qualquer coisa, por exemplo, na criminalidade, na injustiça, você tem que ter estrutura para colher a injustiça, não é verdade? Lei da semeadura, né, meu irmão? Lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar. Então, eu semeava. As pessoas semeavam, eu ia lá e roubava. Às vezes, né, tinha pessoas que eu tenho certeza, porque a gente entrava numa loja e a gente não tirava assim, por exemplo, duas peças. Uma calça da Diesel, uma calça da Coach. Uma calça da Diesel, hoje ela custa de R$ 1.000 a R$ 1.200. A gente entrava numa loja, tirava ali 50, 60 calças, 100 calças. Aí você imagina isso.
Aí a gente Prejuízo foi, grande, né, a cara? gente, pô, um prejuízo muito grande para as pessoas. Aí a gente foi, como eu disse, né, achando que estava evoluindo. Aí, por exemplo, óculos, Ray-Ban, Jorge Armani, da Gucci, Juliette. só óculos violentos. Da Ocra, esse que você está falando, Juliette. Eu entrava numa ótica, eu tirava 30, 40 óculos desse. Quando eu viajava, eu trazia 200, 150 óculos. Eu já tinha as pessoas assim para comprar. Então, Feijão, né? então eu adquiri assim um patrimônio violento. Aí eu comecei, depois foi pulando. Aí relógio, Tissot, Omega, Bulova, Rolex, foi. Aí ouro, né? Aquelas coisas todas. Então, irmão, mais uma vez eu adquiri. E olha como é que você falou do abismo. Olha só que coisa interessante. E nesse período que eu comecei, né? Aí eu comecei a vender. Eu vendia as roupas, já tinha as pessoas certas, né? E pessoas assim da alta Sim, sociedade, sim, de sim. todo tipo, Que gosta do mamãozinho. que gosta do mamãozinho. Aí tipo assim, 50-50, né? exatamente. Aí tipo assim, né? Pessoas assim da alta sociedade, eu não vou citar Sim, aqui, sim, né? sim. A patente das pessoas, mas da alta sociedade que comprava. E nessa de comprar eu conheci um senhor. Uhum. Ele comprava comigo, né? Aí ele disse assim para mim: antes de eu conhecer esse senhor, eu já comecei a vender nas favelas, né? Eu ia lá no Aço, aí eu vendia no Aço, do Aço eu fui para Senador Camará, Taquaral, aí Rebu, aí Acari, aí Dendê favela assim de terceiro comando. E, vem cá, mas que época era isso? Olha, Tu lembra mais ou tem menos? mais ou menos 15 anos atrás, porque tem 15 anos atrás que eu me converti. Sim, mas quando É, você 15 anos pra montou trás. essa quadrilha? 15 anos atrás? Não, essa A quadrilha quadrilha dele já é antiga, já com ele, bem, cara. é bem antiga, porque eu vivi assim 25 anos na criminalidade. Sim. E esses 25, eu comecei com 20 anos de idade. Hum. Como que eu montei a quadrilha? Um garoto, eu tinha 20 anos de idade, ele tinha 14 anos, e ele já fazia isso, ele furtava, né? E ele me chamou, a gente foi. Aí fomos. A primeira vez que eu fui com ele foi no Norte Shop, chegou lá no Norte Shop, a gente rodou, foi preso dois que estavam com a gente, e nós saímos e fomos para Tijuca. Chegou lá na Tijuca, a primeira vez que eu fui. Aí ele, ó, Wagner, eu vou fazer isso e isso, você fica aqui. Bom. Aí a gente entrou ali, aí ele tirou 60 e poucas camisas de uma determinada loja, né? Uma loja de grife. Aí a gente saiu, fomos embora. Aí no outro dia a gente voltou de novo. Aí começou dali. Passou um tempo, ele partiu assim, começou a assaltar banco, Já começou, partiu para outra coisa já maior, né? partiu para outra coisa. É, porque ele acha que já. Ele já tá pegando uma roupa ali e fala, ah, agora eu É consigo pegar o fácil. banco, é É. fácil. É igual você tava tocando num assunto aí que um pouco tempo atrás aí a gente viu uns moleques novinhos vindo de São Paulo, roubando aqui no Rio. Eles tocam na portaria porque eles são branquinhos, bonitinhos, e o cara vai, O porteiro abre. porteiro, vou na casa da minha avó, porteiro, quando vai ver, tá lá dentro, rouba o prédio, né? Rouba o apartamento dos Exatamente. Então, outros. você quando fala de um garoto desse de 14 anos, a gente tá vendo aí eles cometendo esse tipo de crime, e como você falou, tá preparado pro que vai vir? Exatamente. Porque o cara vai roubar, mas ele não sabe o que que tá lá na frente esperando ele. Que o diabo já tá Uma hora a tramando, casa cai, né, o meu diabo já irmão? tá tramando tudinho. Ó, você vai fazer isso, fazer isso. Mas o caminho é de morte e de cadeia. Verdade. E aí, o garoto de 14 anos já desviando É. de 20. Olha só, aí ele começou, né? A gente ficou um tempo assim, e eu obedecendo o comando dele, Ele porque era novinho, mas ele tava já ele que na experiência, ele né? que era o comando. Ele era o professor Aí na ele época. começou. A gente era colado. Aí, Wagner, ó, tem um banquinho aí pra gente
um banquinho aí pra gente. Vou até usar uma palavra chula, tem um banquinho aí pra gente meter. Já tá tudo certo. É que a gíria, meter antigamente, a gíria é, era roubar, roubar, né? né? roubar. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ajeitou tudo, quando chegou perto, próximo, aí eu não fui. Próxima data. Pode ficar à vontade. Aí eu não fui, falei assim, ó, bota outra aí. Que isso, cara, já tá tudo certo, vamos lá. Eu falei, não vou não. Deus tocou no meu coração. Eu já falava de Deus, cara. Deus Já tocou. pressentia as coisas, né? Eu falei, não vou não. Aí ele foi. O que que aconteceu? Ele roubou o banco. E muito dinheiro, cara. Aí me chamou aí, você não foi. Não tem parte, Eu né? vou ser sincero. Pô, dá uma coisa assim. Aquele momento ali, tipo por que assim, que eu não Fiquei na saudade, pô, né, Rubem? pô, dei mole. A Era gente pra pensa ter assim, ido, né, meu era pra irmão? mim ter ido. Aí passou. Aí depois de um tempo, aí ele me chamou de novo para assaltar outro banco, que foi o Banco Meridional em frente ao Barra Shopping. Na época era o Banco Meridional. Aí eu falei assim, não vou não, cara. Ele foi. O que que aconteceu? Ele se juntou com uma galera de Realengo, Fumacê, e eles foram. Aí deu ruim. Os caras levaram os malotes, porém ele ficou e saiu na televisão. Ele levou um tiro do atirador de elite, né, assim na cabeça de raspão, e foi preso. E quem ficou assim fortalecendo ele? Ele estava com bastante dinheiro, tinha bastante coisa, mas ficou preso, teve que pagar advogado, e a mãe dele era de idade, né? Não tinha, teve que ter que pagar advogado, aí foi perdendo as coisas, perdendo o carro. O perdendo... dinheiro do crime é assim. É assim. Aí foi perdendo tudo. E o que que aconteceu? Aí eu que fortalecia ele na cadeia. Mandava as coisas, mandava alimento, Dava mandava uma dinheiro. sucata, né, meu irmão? Mandava as coisas para ele. Aí ele saiu da cadeia. Voltou de novo a fazer as coisas erradas. Aí ele começou a me chamar. Aí eu já estava com a quadrilha montada. Eu falei, ó, você pode até sair com a gente, mas aqui você vai obedecer o comando. Vai seguir outro ritmo, né? Agora o comando aqui é Mudou. outro. Antigamente ele comandava. Aí eu É falei, igual a história é igual a história de filme, cara. O cara vai preso, tem um filme aí que eu não vou falar o nome, que o cara trabalha numa lavanderia, mano. O cara acha um pacotinho de droga e aí ele começa a vender a droga na área. Só que o cara era da lavanderia. Quando o cara que é o bicho mesmo volta, porra, um cara da lavanderia agora que é o cara. Olha que loucura. É, filho. eu acho que eu já vi esse filme. Esse filme é maneiro, esse filme é violento. maneiro. Só que deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho. Você, Começa com negócio de conta, você não. começou com 20 anos, ficou 25 anos no crime. Ih, já sei. 40, Matemática. 45 anos. Quantos anos tu tem? 56. Ih, Tu mora perto lá, da mora praia, lá. Com certeza. Aí o Fabinho fala que todo mundo chega aqui e tá acabado, agora vai na praia. Pô, o que é, Robinho? A Marizinha pegou ele, 55. Ô, Robinho, tu não é mole não. Eu fiz a conta Quantos anos tu rápida. tem, Robinho? Quantos anos tu tem? Eu tô 47, eu já Ô, passei Robinho, pela eu vou praia falar. muito tempo. Agora eu tenho uma coisa pra falar pra você, cara. Olha só. Eu acho que eu tô melhorzinho, cara. Pelo menos eu dei mais esmerilhada. Tu tem que passar o esmerilho. Aí, Vou jogar uma massa aqui qualquer hora. Ô, Robinho, mas Acabei sabe de o que botar que é um também? Ai, cara. Agora vamos falar um 40, negócio sério. 55 anos, 56. Cara. Tá bem, tá bem, Ô, tá ô, bem. Robinho, tá eu bem. o vou Fabinho falar- fala que é da mesma idade que ele, Fabinho. Agora Não, tem uma Fabinho coisa não, pra falar pra Fabinho tem você, mais, ó, Fabinho tem Robinho. O que mais. você falou aí, cara, tem sentido. Eu vou falar uma coisa. Eu acho até que a gente, de verdade, tá inteiro. Eu vou falar uma coisa Eu aqui. já vi cara com 40 anos acabado, um Eu cara vou de falar 80, por mim. irmão. Eu cheirava era muita cocaína, cara. Muita. Muita mesmo. Todos os dias eu cheirava Comia, cocaína. então, pô. Comia com farinha, Da irmão. época, aquela rapaziada que gostava, É. filho. Com quantos anos começou a usar cocaína? É. Com 21 anos. Eu comecei a furtar, eu comecei também a cheirar. Né? E o que que acontece? Vou te falar uma coisa. Aí entra o que eu tava falando. Então eu comecei a vender. Eu fiz um conhecimento violento, empresarial, no mundo artístico. Eu fiz um conhecimento violento. E com os traficantes, né? E eu conheci um senhor que ele... O que comprava tuas que roupas? comprava minhas roupas, comprava Que era o óculos, intrujão. perfume. Artigo 180, né? É. Não, ele não era Itujão, ele comprava pra ele, no comprava, caso, né? ele comprava para revender também, Ah, porque era já- muita coisa. 180, Não, filho. Tá no 180. 180. Aí escuta só, esse senhor, meu irmão, sem eu saber, ele me chamou na casa dele e falou assim para mim, Wagner, chega. Wagner, ele me chamava de Padeirinho, Padeirinho, eu quero
te fazer uma proposta, Por que padeirinho? porque minha tia e meu pai tinham padaria. Ah, então filho de padeiro. Aí tinha padaria. E o que que acontece? Minha família toda é assim, é do ramo empresarial, de Sim, negócios, essas coisas. E ele me chamou e disse assim: eu quero que você vá na minha casa, porque eu quero fazer uma proposta para você. Agora tem uma coisa. Se você disser não, ninguém pode saber. E se você disser sim, ninguém pode saber. Porque se alguém souber, pode dar ruim. É caso de vida ou morte. Ih, que proposta, né? É. É. Aí, Proposta perigosa, né? aí eu virei e falei pra ele assim: então, eu não vou falar o nome aqui, então vamos fazer o seguinte, então deixa isso quieto. Aí ele falou assim: não, vamos lá, cara. Aí vamos lá tomar um café comigo. Aí eu fui, levei umas coisas, umas roupas pra ele, e eu levava assim, por exemplo, era 10 mil, 15 mil de roupa, relógio, as coisas. Era só coisa assim, Pacote do um furto. pacote bacana. Aí eu levava e ele pegava tudo. E pagava assim, na hora. E ele me chamou na casa dele, eu cheguei lá, uma casa muito boa, mas muito boa mesmo, bem confortável. Sentei lá, tomei um café bacana com ele. E ele falou assim: Levou o pão, pelo menos? não levei nada. O cara. Tá te botando pilha, Eu esse cara, sei, eu mano. sei. Aí ele falou assim pra mim: senta aí, tomamos um café. Ele falou assim: ó, Aí abriu o jogo. eu vou né? fazer uma proposta pra você bacana. Olha, Você tem um conhecimento forte, né? No crime, pessoal do crime. E você pode me apresentar os traficantes. Mas por que que o senhor quer conhecer os traficantes? Qual é o propósito de conhecer os traficantes? Pra quê? Aí ele É virou vender, pra, filho. ele virou para mim e falou assim: porque eu trabalho com cocaína, maconha e crack. tu nunca imaginava que esse cara Aí eu fazia falei: isso. caramba! E um senhor, assim, mais ou menos de uns 65, 70 anos. Cascudo, né? Cascudo. Aí eu falei assim: é sério? Ele falou: seríssimo. E eu falei assim: quanto, por exemplo, se o traficante quiser, ele 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, Isso e o camarada morando na alta a sociedade, né? alta sociedade, alta sociedade. Alta sociedade. Uma bela de uma casa, alta sociedade. Aí eu falei assim: tudo bem, eu apresento pro senhor. Ele: pô, você faz isso por mim? Eu falei: faço. Me apresenta, eu falei: ó, tem um custo para apresentar. Quanto é? 3 mil reais. Aí ele: pô, mas 3 mil reais tá caro. Eu falei: eu vou para apresentar é 3 mil. Aí eu fui lá, apresentei. Aí eu falei: o senhor quer que eu leve o senhor lá? Ele falou assim: não, vou fazer o seguinte, eu vou te dar a prova da maconha, vou te dar a prova da cocaína e você vai levar. Aí eu levei. Chegando lá, aí o camarada que provava a cocaína viu, falou pro homem: ó, espetáculo. Com essas palavras, espetáculo. Aí o cara que experimenta maconha, espetáculo. Aí eu voltei lá. Falei: quanto tu vai querer? O traficante me conhecia, tinha uma confiança em mim. Aí ele: Wagner, traz lá pra gente começar. Traz 30 quilos de pó e 20 de maconha. Aí eu falei: tá bom. Aí falou o preço tudo direitinho. Aí eu cheguei lá, passei pra ele: ó, ele quer 30 de cocaína e 20 de maconha. Mas isso, Wagner, sem você ter a certeza que de repente isso ia chegar na mão da pessoa, Eu tinha certeza que ia chegar na mão da pessoa. era um risco, né? Porque o que aconteceu nessas épocas aí, de pessoas aparecer vendendo um negócio, chegar na hora os outros levar o dinheiro, os caras tomar o dinheiro, ó. Não, mas foi diferente. O cara deu Não, pra mas ele, teve né? muita coisa assim, É, umas mas épocas aí. aconteceu e eu quase morri por causa disso. Foi Ó. bom você falar isso, eu quase morri. Vou te contar o que aconteceu. Tá falando dessa época, é fogo, Aí, pô. o que aconteceu? Aí eu voltei. Aí ele falou assim: poxa, não dá pra tu levar lá não? Aí eu falei: dá, eu levo. Mas tem uma coisa. Aí vai gerar outro custo pro senhor. É, porque tu tá no risco, né, filho? Tu tá no risco. Vai gerar. Tu tá no risco, tu vai levar logicamente. pro cara no amor, né? Com certeza. Aí eu falei: olha, vai gerar outro custo pro senhor.
Tu também tava, ah. tu tava cheio de artimanha já nas tabelas, Pô, né? não vou dar Três pra levar, Ó, três. mas Queria tem ganhar de quem recebe a e de gente quem vai, vende, a gente pô. vai mexer com cocaína e maconha, é um negócio também, Tá por exemplo, se doido. rodar, já sabe que o negócio é forte. É Então, verdade. eu já sabia disso. Isso na tua época ainda era mais ou É. menos. Agora, filho, Agora é cerol. agora é 40. 40 É. anos. Então, aí, 40 anos não, anos. aí ele disse assim, pô, leva lá pro teu amigo. Eu falei, levo, mas aí o senhor bota mais 3 cruzeiros. Ele, não, pô, vô, que isso? Eu falei, então, vou Mas fazer... ele também É. queria. Como é o Vou- nome do cara que leva a parada? Como é que fala o nome? Mula, né? Não é Mula. mula, não. Não, mula é que a polícia chama. É que faz o transporte, né? Como é que fala? Atravessador? É uma parada assim. Pô, ele queria que o cara levasse de graça também. Aí, Loucura, né? ele virou e falou assim pra mim, ó, eu vou te dar O 5 cara mil. fazia o frete, né? O cara que O faz cara o falou, frete. eu vou te dar 5 mil. Eu aceitei. Aí eu fui e levei. Pô, disputar Aí então. o traficante me apresentou outro traficante, Wagner. Tu leva lá na... Aí, Playboy, tu leva lá em tal lugar? Eu falei, levo. E Playboy Mas já eu tá vou- ficando queimado, É. né? Já tá ficando Aí eu vou, queimado. aí né? eu vou mandar. Bum. Aí eu fui. Aí cheguei lá, levei, aí pum. E apresenta Aí comecei. outro. Aí já foi me apresentando, outro, leva lá em Um tal abismo lugar. chama o outro, Leva né? lá, Pô. o abismo chama o outro. Aí fui levando. Acabou que eu fiquei um tempo assim, fornecendo uma facção, Sim. né? Com cocaína, maconha e Envolvidão. envolvida, aí daqui a pouco armas e um negócio violento. Aí, Ih, mas a armas veio da parte do coroa também, não? não, a arma não veio da parte do coroa, outra não. história também. Já apareceu alguém que tinha arma Aí já também na apareceu. parada. É Um uma abismo coisa vai- vem vindo, né? Vai vindo outra. Aí começamos. Fizemos isso, eu fiquei um tempo. Depois eu larguei tudo isso e continuei no furto. Sim, né? mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Wagner. Quando você já vendia as roupas para esse senhor aí, tu nunca imaginou que ele teria esses contatos, né? Nunca imaginei. O camarada, assim, educado, né? Educado, pô, já de idade, né? Com palavras firmes e tudo mais. As aparências enganam. Aparência engana, Você né, vê meu uma irmão? coisa, né? Às vezes um camarada entra dentro de uma loja, entra dentro de uma agência e ele tá de chinelo de dedo, o cara tem uma condição boa e às vezes o vendedor olha para ele Discrimina. discrimina. Aí entra um cara todo arrumado porque Terno, eu gravata. andava todo alinhado. E é o ladrão, né? Andava todo alinhado, me hospedava em hotéis de luxo. Quando eu ia para fora, eu me hospedava em hotéis de luxo e eu fazia amizade com o gerente, com o dono, como executivo, como empresário. Eu montei uma casa na região dos Lagos, né? Eu comprei um terreno e eu montei uma casa assim boa, bacana, né? Na região dos Lagos e eu fiquei um tempo lá. E eu conheci o dono de uma casa de material. A gente conversando, eu conheci, eu fui lá comprar, conheci e fiz uma amizade com um camarada e eu fazia as coisas erradas, eu viajava. Então meu pai ficou lá e os pedreiros construindo a casa, era só o terreno, né? Tinha a casa um parente, assim, que era parente da minha irmã, né? Cunhada da minha irmã. Então eu comprei o terreno e ela deixou assim, por exemplo, meu pai e os funcionários dormir lá Sim, para fazer sim. a casa. Aí eu fui comprar o material. Aí comprei a primeira vez, fiz uma amizade. Na época do cheque, né? Aí eu todo alinhado. Aí cheguei lá e eu falei com um camarada, meu amigo, eu sou empresário, eu viajo, isso aí tudo. Eu queria saber com o senhor se o senhor teria confiança de o pedreiro, meu pai, vir pedir o material que eles pediram, E o o senhor senhor ia ia lá. fornecendo. E quando eu voltar na segunda-feira, eu pago. O cara arriava lá 10 mil, 8 mil, 6 mil, 5 mil de material. Eu construí a casa toda assim, pagando. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu comprava carro de luxo, os pessoal das agências, os empresários, eles tudo me conheciam e sabia quem eu era. Mas é a palavra. É. Sabe como eu comprava carro de luxo? Eu chegava assim na agência, eu via sair um carro bacana como New Civic, Mercedes, Vecta, saía assim na época, né? Aí eu, ó, quanto é o carro? Vou dar um exemplo hoje, já é 150 mil. Eu faço o seguinte, fica com recibo de compra e venda,
Eu tô aqui com uma testemunha, bota uma testemunha aí, eu vou comprar o carro e vou pagar 5 mil por semana. Se eu deixar de pagar uma prestação, você pode pegar o carro. Eu dou minha palavra que você pode pegar o carro e tá aqui o recibo. Eu comprava carro assim. E os caras, eu não vou citar nome, e os caras, eles brigavam pra me vender carro. Pô, Porque era um negócio assim fantástico. todo mundo doido pra que você ficasse uma semana sem pagar. Todo Torcendo mundo doido. contra. Ó, Tomara que ele não pague essa semana. eu não comprava nada. Eu Mas não tu com- tava fazendo isso porque tu já tava envolvido com o coroa já eu- levando eu- um negócio, Eu vou né? falar lá e uma coisa cá, pra né? vocês. Eu ganhei mais dinheiro assim, furtando, do que traficando. Você acredita? Acredito. Por que que eu ganhei mais dinheiro furtando? Porque eu era perito, cara. Eu era Especializou no que fazia. especialista, perito. Eu fico tentando imaginar. Como é que o cara sai de uma loja com 30, 40 calças, meu irmão? Eu tô aqui, tô falando, meu irmão, calma, como é que... Ô, meu Aí amigo, entra 5 para 1, 5, 3 para 4, um leva outro. mas Ah, não era assim numa loja. A gente entrava em uma loja, por exemplo, eu ia Cara, é passar. no estoque, filho. Sabe como é que eu fazia? Como é que eu roubava, assim, furtava? Eu tinha meta e objetivo. Por exemplo, eu comecei assim, com R$ 1.000 por dia. Conforme eu fui me aprimorando, foi aumentando. Glória a Deus. 5 mil por dia. 5 mil por dia. Faz roupa que ele. Até porque não tinha cadeia, né? 5 não tem cadeia. Aí, 5 mil. Naquela época, Olha né? só, 5 mil por Hoje dia. não tem. 5 mil por dia. Aí, Isso Se- cada pessoa da quadrilha. exatamente. Aí 5 mil por dia. Aí eu viajava para São Paulo. A gente viajava. Eu tenho conhecidos hoje. Os caras, por exemplo, andam de Invoque, andam de BMW, na mesma condição que eu tinha. E pessoas que fechavam comigo. A gente fechava junto. Era de uma favela, né? A gente se conhecia assim. Eu ia lá para Zona Sul, para as Sim, favelas, enfim, a gente tinha. E os traficantes, irmão, na época do chip diretão, Playboy, ó, eu vou te dar o chip aqui, esse chip aqui, tu fica, chegou, tu me liga. Aí os caras, ó, traz, eu ia lá no Acari, né? Ó, tô com a calça aqui, O tal, amigo- com a o blusa amigo- o tal, amigo que a gente tênis falou. tal. Chegava, ó, chega aqui, pode deixar tudo aqui. Eu chegava, ó, diz lá quanto é. É tanto. Ó, é R$ 30.000. Ó, vem aqui, pega, essa semana pega 10, na outra pega 10. Era um negócio assim, violento. Então, eu me especializei. Cara, eu saía, eu levantava 9 horas da manhã, esses dias eu tava contando. Igual trabalho, tomava 9 horas da Pegava manhã. 9 horas no serviço. Exatamente, né? exatamente. 9 horas da manhã, tomava um café na padaria com a galera, Já cá. marcava. E outra coisa, hein? Olha como é que o negócio era sério. Irmão, nós vamos viajar para São Paulo, nós vamos viajar para Juiz de Fora. Ninguém pode cheirar, ninguém pode beber e ninguém pode dormir tarde. Quem beber, cheirar e dormir tarde Tá fora vai da ficar para quadrilha. trás. Vai ficar para trás. Tinha dia. Isso aí, você contando isso aí parece um filme, né? Esses filmes Não, que a dá gente um vê. filme, Dá um- certo? dá um filme. É interessante esse tipo de. Sabe? A pessoa quer se organizar para fazer aquilo ali, mas não quer se organizar para fazer uma coisa boa, né? né, tem Rabinho? gente- Exatamente. Então, é bom você narrar essa história aí, mas também mostrar uma ênfase que o crime, ele vai te laçar lá na frente. Vai, com Tu tá falando certeza. isso tudo aí, O preço é caro, né, cara? tu tá falando isso tudo aí, mas lá na frente vai ter uma consequência. Tá entendendo? Vai ter uma consequência de perda de alguma coisa, dos teus amigos, o lance que tu falou da tua família, né? Do teu filho, as coisas que tu vai contar mais na frente aí. Que o Fabinho fala, não, Alex é ansioso. Me contou lá na frente, eu fico nervoso. Não, Não, pra chegar o episódio que tu vai Mas falar. aí, essa parte, nós vamos chegar daqui a pouco. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, Wagner. Não teve nenhum dia que vocês, naquela situação, tá fazendo o lance, meu irmão, deu errado. Ou, meu irmão, uma situação que aconteceu que se vocês não abrem mão daquilo tudo e se Tem que sair adianta, fora. todo mundo ia ser preso, não? Pô, aconteceu. Aconteceu uma vez em Niterói que eu e mais 2 nós fomos amarrados para ser executado. Aí. Porra. Ó, a consequência. A vai consequência É. foi aquilo que eu falei. As pessoas não vê nos bastidores, Sim, né? sim. Elas vê, assim, por exemplo, o diabo ele não é bobo. Uhum. O diabo, ele é sagaz. Sim, sim. Essa O Espírito tem- Santo, ele é estrategista, mas o diabo é sagaz. Sim. Então,
Ele vai dando linha. O que que acontece? A gente, um tempo, a gente pegou uma loja lá em Niterói? em Niterói, em Caraí. O que que aconteceu? A gente tirou muita coisa da loja, demos um prejuízo muito grande, né? Demos um prejuízo muito grande. E na volta, depois de 6 meses, nós voltamos no lugar, não para ir nessa loja. Foi tentar dar o O repeteco? que que aconteceu? Não para ir nessa loja. E ela tipo um calçadão. O que que aconteceu? Quando nós passamos, um amigo que estava comigo, que ele andava comigo, agora ele morreu, né? Ele sofreu um acidente de moto e ele bateu com a cabeça, ele ficou internado e ele ficou puxando de uma perna. E ele ficou assim uns 3 meses se recuperando. E ele disse assim, Wagner, vamos sair pra gente arrumar um dinheiro? Eu falei, vamos. Vamos lá em Caraí. Porque a gente ia, sondava os lugares todos, a gente pegava e sondava. Aí a gente foi. Quando chegou lá, a gente ia passando assim, a loja era tipo um calçadão, nós íamos passando e a moça da loja, ela esticou o pescoço assim, uma distância de 100 metros, ela esticou o pescoço assim no meio, assim, ela viu a gente. Reconheceu. Eu falei, Laio, a mulher da loja viu a gente. Ele virou e falou assim, que mulher da loja, cara? Eu falei, a loja que a gente pegou, cara, 6 meses atrás, aquela loja, e eu vi que ela esticou o pescoço assim, eu falei, ó, vamos esticar os passos. Só que ele tava com problema na perna, tava puxando da perna, e ele foi andando, aí cercaram a gente. Cercaram a gente, ó, perdeu. Aqui não é polícia, é rodo. O que que houve? Eu falei, o que que houve? Ele, ó, perderam. Aí levaram a gente pra loja. Rodo, Ai, pra quem não entende, é a gíria do que vai matar, Cerol. né? Vai matar, cerol. Aí Porque tem muita gente que olha no chat, pô, meu cara falou rodo, o que que é rodo? Rodo de passar no chão. Rodo é... Vai embora, filho. Vai Aí, jogar fora o cara, né? amarrado, pegaram a gente, levaram lá, menina, foi eles mesmo, foi esses 3 aí. Pegaram a gente e levaram para trás do terreno da loja, amarraram a gente, botaram uma fita na boca e amarraram um no Já tava outro. guardado, né? Já tava guardado. A gente vai chamar o dono. O cara tinha uma franquia de lojas, tinha loja em Cabo Frio e ele estava em Cabo Frio. Era umas 3 horas da tarde. Aí a gente ficou ali amarrado atrás de um terreno, mosquito, pernilongo, a beça, até umas 7, 8 horas da noite. Quando o camarada chegou, olha que coisa fantástica. Quando o camarada chegou, os caras falaram assim, ó, não tem jeito, irmão. O cara vai chegar, vai ver que a gente pegou Vai vocês, dar ordem. vai e vocês vão morrer. Porque Vai pro saco, né? outros já morreram. Aí, tudo bem, eu lembrei de uma palavra forte que quando eu fui preso, o camarada que estava em bom comportamento lá na cadeia, ele ficou no pátio. Aí, por exemplo, quando a galera queria comer um feijão, uma coisa, virou né? ligação, aí, né? Aí busca lá pra mim. Busca lá um feijão. Aí ele, tipo assim, o feijão era 5, ele, ó, 10, 5 era dele. Aí Coração. a gente dava pra ele e ele falou um dia, ele falou assim, ó, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. E dentro da cela sempre tinha ali, né, uma oração, Sim, um sim. louvor. Aí ele falou, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Experimenta aclamar a Deus no dia da angústia. Vai lá em Salmos 50:15 que você vai ver. Deus diz assim, clama-me no dia da angústia, eu te ajudarei e tu me glorificarás. Eu tinha um conhecimento violento. Por exemplo, várias pessoas da alta sociedade que me conhecia, né? Tinha pessoas que a gente chamava assim, padrinho, né? Ó, A gíria, pode né? liberar aí, pode liberar que isso daí é meu. Enfim, então eu tinha um conhecimento violento. Todas as vezes que eu ia preso, o advogado ia lá e eu saía rápido. Ô Wagner, sai com tudo. Mas isso aí é outra época, né, Wagner? Né, Wagner? Tinha aquela época, chegava lá, advogado, tinha um enrolado.
Não, mas no 5-5 também hoje. não tinha cadeia 5-5. É, Eu mas. via os caras entrar toda hora no 5-5 e no PRIS. Toda hora. Mas estamos em verdade. 2026, né, cara? Agora Então. tem cadeia até pro fogueteiro, irmão. É. Até pro cara da barricada tem cadeia agora. O pacote anticrime aí tá dando 20 anos pra quem mexe com barricada. Tá entendendo? O cara hoje se envolve no crime. O cara tá se envolvendo no crime por falta de opção. aviso. Não, Não, de isso aí- aviso. De aviso. Hoje, o aviso tá na televisão, né? Mostrando tudo que acontece. Ainda tem gente aqui no podcast que E às vezes até avisa, na ó, própria rapaz, família sai já disso, tem alguém que passou por alguma situação que a polícia, né, neutralizou, ou matou, ou foi preso. Já Ah, perdeu. teve, sim. Entendeu? Teve. Aí fala, tu tá amarrado de mosquito, tá Já tá lá atrás, já tá no cativeiro, já no. Tá Ladrão, aguardando o filho. cara, aguardando o cara. Aguardando. Aí a gente amarrado lá, né? Esperando. Pescoção, rolou os Aí, pescoção? Tomaram a massagem, já né, tinha, mano? assim, Uhum. outras vezes já aconteceu várias massagens. Só que esse dia Aquela massagem pisona violenta, Aquela violenta. que a marca da bota Só fica, que né, esse irmão? dia, porque a gente ia morrer, Aí tu lembrou, a gente não apanhou. Esse dia a gente não apanhou, porque a gente ia morrer Já mesmo. morreu, né? Já tava Aí, decretado no já tava inferno decretado. ali, ó. É. A morte. Que Porque se te aconteceu? te marca a tortura e de repente, ó, bota daqueles guarda que fica lá no lugar tal, né? Aí quando o cara chegou, o dono da loja chegou, antes dele chegar, eu lembrei dessa passagem que o cara falou na cadeia pra mim. Clama. Mas É, e que cadeia foi essa que tu tava? Foi na Polinter. Passou na polícia? Foi na Polinter, passei. Que época? Eu fiquei na Polinter tem uns 17 anos atrás. Sim, mas tu foi parar na Polinter também fazendo esse tipo de roubo? Foi. Ele tá aí, cara, aí, ele vai sair, não vai morrer porque tá vivo, Não, mas e aí deve ir na Ele polícia. já tinha passado na Polinter. O dono chegou lá, e como é que o dono Não, o chega dono lá? ainda tá, o dono tá no Na caminho. 13ª. O dono tá descendo na Via Lagos ainda. Vamos no papo aqui. O Quando dono eu ainda tá na passei, Via Lagos. quando eu fui preso a primeira vez que aconteceu isso, foi na 10ª, Bora, pipoca! foi na 13ª. 13ª na delegacia. Foi na 13ª. 13ª Eu fui Copacabana? preso em Ipanema. É Eu fui, Copacabana, pô. 13ª. eu fui preso em Ipanema e fui parar na 13ª. Aí lá, Não, tu foi preso, essa presa de Ipanema a gente não chegou não, ele tava em Caraí, né? Não, mas em Caraí ele já tá contando de quando ele aí- ouviu que o cara falou, É, então vamos na lá cadeia, na 13ª. na 13ª. prisão, porque o cara ainda tá descendo lá pro lado da Via Láctea, tá no pedágio, tá no pedágio, cara. Aí eu fui preso na 13ª. Aí a primeira vez que eu fui preso foi na 13ª. Aí saí de lá, a gente voltou, continuou fazendo as coisas erradas. isso. Continuou fazendo as coisas erradas. Aí fomos lá pra. Foi lá, deu um sapeque em Caraí e tentou voltar no Aí repeteco. depois E o cara não aprende, voltamos. né? Assim. Não aprende. O que acontece? Enquanto a pessoa vai se dando bem, o diabo vai dando corda, ele vai tá deixando. dando certo, tá dando tudo certo. certo. Então, Vai se dar bem de dando novo, certo, vai se dar bem. de novo, né? Vai lá. O que aconteceu? Aí a gente foi preso lá, fomos amarrados para ser executado. Aí chegou o homem. Não, o cara ainda tá lá por Itaboraí. Deixa o cara não falar, chegou. o povo do chat tá falando, não, Robinho é chato, Porque mano. esse cara só pode chegar na segunda parte, irmão. Ele não pode chegar na primeira, pô. Entendeu? Ele tem que chegar na segunda parte. Vai contando aí. O que os caras falavam pra vocês ali? Meu irmão, vocês aí... Amarrado a gente lá, irmão, é roda. A gente só vai chamar o camarada, o dono da loja, para ver que a gente pegou você. Vocês deram um prejuízo violento aí. O que vocês entendeu? conversavam entre vocês três ali? Aí ele falou. Aí Não, entre vocês três. É, nós quando o cara três- virava e aí, mano, os caras... Aí quando tava amarrando, aí já era. Aí um olhou pro outro, já era. Só que quando eles amarraram a gente, amarraram um no outro assim, atrás, e botaram uma fita na boca. Amor. Uma fita na nossa boca. não gritar, Pra gente filho. não gritar e Passando tudo mais. filme na mente, Aí né, meu botou. irmão? Aí eu lembrei disso lá na 13ª, que o cara falou. O dia que você Clamas a mim que eu te responderei. experimenta aclamar a Deus no dia da angústia, que você vai ver que coisa gloriosa. Já clamei a Deus na angústia. Aí, meu amigo, E Deus não tinha responde. ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha as pessoas que visualizam assim o bandido, o traficante, o ladrão andando de carrão. As pessoas veem Era isso tu e superficial. Era eu e Deus. Aí a gente amarrado e com a fita na boca. Aí eu Pensando, ai, meu aí eu Deus, eu vou lembrei, morrer. eu falei, eu vou morrer. E eu pensando e chorando. Chorando, eu falei, agora não tem jeito. Ô Wagner, você sabia, ô Alex,
que ainda que a gente não consiga pronunciar com os lábios a fala, o teu pensamento, você consegue chegar até Deus. Uma vez eu estava sendo eletricutado numa parada. Eu botava umas rádios comunitárias aí, numas comunidades, umas radinhos. Aí tinha 2 fios assim, eu estava na fase alta, né? Aí eu botei o braço por dentro do poste para prender aqueles negocinhos que prende aquelas fitinhas. Eu topei num fio, minha mão agarrou. Irmão, a minha boca trancou na hora. Tipo assim, eu já não conseguia gritar. Eu só olhei pro alto, meu irmão. Falei, Deus, socorro. Quando eu falei, Deus, socorro, irmão, eu não quero ter vida. Eu vi uma mão do tamanho dessa mesa pegar nos meus 2 braços e soltar meu mão do fio. Aí eu desci da escada, sentei no chão, quase caindo. Aí o pessoal veio que estava assim, olhando de longe. Rapaz, o que que houve contigo aí? Eu falei, cara, tu tava tomando choque? Cara, meu irmão, você já tá uns 10 segundos parado. Você tava uns 10 segundos agarrado aí em cima aí. Não teve um cara que foi salvar uma garota agora em Copacabana? Copacabana aí, tá chovendo? Foi. A garota tava agarrada no poste, ele foi botar a mão, grudou Tá. junto. Irmão, eu vi, que eu pensei, falei, Deus, socorro, não me deixa morrer. Uma mão desse tamanho aqui, meu irmão. Pegar em cima dos meus 2 braços e me soltar a mão do fio. Então, aqui a gente fala pra você aí, às vezes você não tem força, meu irmão, pra orar, às vezes você não tem força pra ir numa igreja, meu irmão. Mas onde você estiver aí, compadre, fala com Deus dentro do cárcere, aí na boca de fumo. Meu irmão, Deus, ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Verdade. Pode estar ali, ó, pronto para descer a sepultura, mas nada acontece se não tiver a permissão de Deus, meu Verdade. irmão. E o cara tá chegando, mas não chegou ainda. Sabe por que É. o cara não chegou, Alex? Porque o cara só vai chegar no 2º episódio, irmão. O povo do chat tá falando muito O agora, povo do sabe? chat vai ter que aguardar quinta-feira, porque são 2 episódios, certo? Então, o cara tá vindo de Cabo Frio, o cara já passou pelo pedágio, Ele tá amarrado. o cara já chegou em Itaboraí, o cara já pegou a BR, Virou uma passou série, a virou uma ponte. série. Não, o cara tá na ponte agora. Subiu a ponte. E vai... Com não, 3 vidas pra resolver. não, na né? ponte não. Ele passou pela Não passa a ponte, Alameda, não, é. passou pela Alameda pra poder chegar agora. E cara aí, tá nas barcas. O cara tá nas barcas, tá chegando. O empresário tá chegando nas barcas. Porque nós vamos deixar essa continuação pro 2º episódio, meu irmão. Sabe por quê, o Wagner? Porque Deus, ele não tem propósito na vida do homem, irmão. O homem pode correr para a direita, pode correr para a esquerda, pode tentar se esconder, mas o papai vai lá e pega, meu irmão. Não adianta. Pra você ver, olha o livramento. Quantos já não passaram por isso? Não tá amarrado para morrer? Eu já vi vários amarrados. E do nada alguém fala, solta, meu, solta isso aí, pô. Solta isso aí. E o diabo tá ali, é doido pra tragar aquelas vidas ali, os outros. Solta, meu irmão, manda isso embora, pô. Isso é atraso de vida, pô. Meu irmão, Verdade. a gente queremos te agradecer a sua vinda aqui, né? Vai ter a 2ª parte, aí você vai contar a chegada do dono da loja. A gente quer agradecer aí os nossos seguidores aí do Instagram aí, do TikTok aí, do YouTube. Mas antes disso, deixa um recado naquela câmera ali, meu irmão, para esses jovens que nesse exato momento, de repente, tem gente que ainda pratica isso. Tem gente que não é mais de 50, mas bota uma camisa e sai por baixo com a outra. Tem gente que calça um tênis, foi na deixa o velho e volta Passou, pro foi na outro. televisão, 2 minas, uma lá distraindo a outra, a mulher encheu, foi a bolsa toda e saiu saindo. Os outros que vêm esbarra com a maquininha do lado e faz pipi. Bom, Mas no final, dá um recado aqui, dá um recado pra essa galera. eu quero dizer uma coisa para você que de repente se encontra agora, não importa a circunstância, de repente você se encontra no tráfico, se encontra na prostituição, no roubo, no adultério, não importa a sua situação. Eu digo uma coisa para você. Olha, o Senhor Jesus é perito em transformar a vida, em transplantar um coração. Ele tira o coração amargurado, angustiado, sobrecarregado, o coração viciado, criminoso e coloca o coração do Senhor Jesus. Ó, se volta para Deus, se entrega para Deus, independente da sua situação, que Deus vai transformar a sua vida e vai fazer de você a imagem e a semelhança dele. Esse é o recado que eu tenho para todos vocês. Me perdoa o peso da palavra, que está sofrendo. Porque uma pessoa que vive sem o Senhor Jesus,
ela pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter fama, pode ter o nome escrito na calçada da fama. Mas eu garanto, eu falo com base moral e respaldo, ela é triste, oprimida, deprimida e sobrecarregada. Porque nós aqui fomos pessoas que tudo isso que eu estou falando nós vivemos. Verdade. Fomos pessoas deprimidas, oprimidas e sobrecarregadas. O dinheiro, ele paga um bom plano de saúde, ele compra uma boa casa, um bom carro, mas eu duvido ele comprar paz. Só tem paz quem tem o Espírito de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Verdade. Enquanto a pessoa não nascer de novo, não for batizada com o Espírito Santo, ela pode conhecer a Bíblia de trás para frente, ela pode ter teologia, ela pode pregar letradamente, mas ela não tem parte com Deus. Lá em Romanos 8:9 diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Deus, ele é mais interessado do que você, do que eu e do que todos nós, de batizar com o Espírito dele, porque a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela passa a ter a mente de Cristo. Então ela pensa como Cristo, fala como Cristo, anda como Cristo, tem as atitudes, ações e reações de Cristo. O desejo dela é um só, ganhar almas para o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amém, meu irmão. E vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores aí, AfroReg Audiovisual, a Universidade Estácio aí, que tem dado bolsas até de 80% de desconto, o DOC, Uma Segunda Chance, que em breve vai ser lançado aí. E, meu irmão, fique na paz, fique com Deus, sabe por quê? Porque nós somos os sobreviventes. Arrebentou.